Trazendo insights, um toque de emoção. A cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar. O mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast da Style vamos juntos mergulhar. No ritmo das palavras, vozes a cantar. O mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Style vamos juntos mergulhar. Fala, minha galerinha do Second Life. Muito boa noite, um excelente final de semana para todos nós, uma ótima sexta-feira. Esse é mais um Papo de SL. Eu sou Stalecioc e o Papo de SL que tem o apoio e o patrocínio da SC Tattoos, da loja Enigma, da Hashtag Distrito, do Clube Deboche, do Clube Lumine, do Clube Dopamine, da Escolinha Aquarela, do DJ Lipe Fontes, do roqueiro Thor Osborne, do grupo Raízes, da Eva Boutique, da Rádio Planeta Sonora. Um abraço para todos vocês que apoiam e acreditam nesse trabalho que já tem mais de 2 anos aqui, que é o Papo de SL, tá bom? E, galera, hoje, essa semana, nós estaremos com o programa na sexta-feira, porque no sábado não ia estar muito legal, tanto para mim quanto para o nosso convidado, tá? O Cherno, tá? Ele que tá vindo hoje aqui. A gente marcou para o sábado, mas ia ficar ruim tanto para mim quanto para ele, né? RL. Então, como vocês sabem, a gente sempre se adapta um pouquinho aos horários também dos nossos convidados. Mas vocês sabem que o nosso programa, tá, é um programa semanal que a gente sempre faz aos sábados, né? Mas vamos embora. O importante é fazer acontecer. E hoje nós estamos aqui com o idealizador da loja e do projeto Cherno, o Cherno. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Boa noite. Boa noite, Stalin. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço muito você me ter aqui, ter me convidado para poder vir aqui. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês e dividir um pouco da minha história. Acertei seu nome, né? E o da loja também. Acertou, da loja também. Ele deu boa noite a Andréa também, galera, porque a Andréa tá aqui, tá? Ela tá aqui nos bastidores, só de olho na gente, tá? A Andréa, que, como vocês sabem, é uma das nossas apoiadoras, patrocinadoras aqui do programa e também idealizadora do Rock em SL, que tá chegando mais uma edição aí do Rock em SL. Então, Cherno, vamos começar aqui o nosso bate-papo, como a gente sempre começa, falando um pouquinho de você. Se apresente para o pessoal, o nome completo, quanto tempo de Second Life e como você conheceu esse nosso metaverso tão amado e odiado, esse mundinho chamado Second Life. Meu nome é Cherno Destiny, eu comecei no Second Life em 2007 e conheci a plataforma através de um amigo da faculdade. Na época eu estava cursando jornalismo e ele comentou comigo sobre o Second Life, né, que era um jogo inovador, e aí eu vim conhecer e acabei me apaixonando por aqui. Aí, no caso, você descobriu, e como foi a sua chegada aqui dentro do Second Life? Qual foi, assim, se você se lembra, a primeira LAN, de onde você caiu, como você conheceu ali a primeira LAN? O primeiro lugar que eu visitei aqui ainda estava começando a aparecer, que foi a primeira Ilha Brasil, que na verdade era um terreno pequeno, eu não sei quem eram os donos. Mas eu lembro que esse amigo meu já estava no jogo e quando eu loguei, aí eu entrei em contato com ele e ele me mandou teleporte para essa LAN. O primeiro lugar que eu visitei foi esse. Para mim foi muito tranquilo, assim, no sentido de ser recepcionado, porque eu já tinha um amigo aqui, né?
mas eu senti um pouco de dificuldade de entender como funcionava, como é que funcionavam os ambientes por aqui, né? Eu levei um tempo para me adaptar, mas foi muito legal estar aqui nesse primeiro momento e ver que já existia alguma nuance de comunidade brasileira por aqui, né? E você foi bem recebido, fora esse seu amigo, né, que te deu esse suporte. Você foi bem recebido pela galera? Como é que a galera te tratou nos primeiros momentos? Você se sentiu perdido ou a galera já foi te dando um norte aqui dentro do jogo? Não, o pessoal foi muito gentil. Eu lembro que nessa ilha tinha uma moça, eu não vou recordar o nome dela agora, mas ela começou a conversar comigo, né? Ela viu que eu era novo, e aí ela me ajudou com algumas coisas, né? Explicando, por exemplo, como é que era a questão dos freebies, como é que a gente teleportava para os lugares, como que... explicando, né, a dinâmica do próprio jogo mesmo. E depois ela me apresentou alguns outros amigos dela e a gente ficou um pouco conversando ali, né? Eu tentando entender o que estava acontecendo e eles falando já sobre tudo que eles estavam vivendo aqui. O pessoal foi muito receptivo, assim, foi muito interessante estar aqui com eles. E você usou muito freebies? Você ia muito nas lojas, porque assim, a galera das antigas, eu mesmo particularmente eu vivia de freebies, né? Vivia todo brilhante. Era correntão, era brinco, era pulseira, era anel. E você fazia a festa lá nos freebies? Não, com toda certeza, né? A minha primeira experiência de ter itens em Second Life foram exatamente os freebies, né? Eu sempre ia, tinha um que chamava Dungeons, que era muito legal. Eu ia sempre lá. Ainda hoje tem um outro, eu não me lembro o nome. Eu ainda dou uma volta por lá quando eu quero viver uma nostalgia, assim, sabe? Ainda costumo passear um pouco para ver como é que estão as coisas. Mas eu usei muito, no começo eu usei bastante, assim. Até eu descobrir que eu podia criar e como criar aqui, eu usei muito freebie. E como foi assim a sua, como é que eu posso dizer assim, o que te chamou mais atenção dentro do Second Life para poder te prender aqui dentro do jogo? O que mais me encantou aqui foi a possibilidade de a gente poder criar coisas, porque quando eu cheguei, eu achei interessante a interação que as pessoas tinham, achei interessante os ambientes, as festas, mas nada disso me prendeu por muito tempo, né? Acho que é uma coisa assim, a gente vem, vê um pouco, vive um pouco disso, mas depois pensa assim, tá bom, né? É isso. Mas quando eu descobri que a gente podia criar coisas aqui dentro, trazer coisas nossas para cá, aí isso me pegou completamente, porque assim, eu sempre gostei muito dessa parte criativa, né? Design, moda. E aí quando eu percebi que eu tinha possibilidade de fazer as minhas próprias coisas, aí eu fiquei completamente capturado pelo SL. Foi quando eu realmente entrei no SL de fato, assim. E como foi assim a sua inserção nesse mundo de criação? Ou você teve alguma coisa antes, você teve um passo a passo antes dessa parte de criação, de desenvolver esse tipo de trabalho de criação? Na verdade, eu não sabia nada. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem como fazia. Eu também não tinha dinheiro, porque o período que eu vim para cá, você precisava ter o cartão internacional, e naquela época era muito difícil alguém ter, né? Você precisava ter uma renda muito grande, era um negócio muito exclusivo. E aí, o que eu fazia? Eu ia para os lugares que a gente chama de camping, eu não sei se existem esses lugares hoje, né? Onde você fica fazendo uma atividade, na minha época era dançar, então você subia numa plataforma, ficava dançando ali por algumas horas e ganhava tipo 10 linhas por hora. E aí, enquanto eu estava nessa plataforma dançando, o meu avatar dançando, eu ficava na internet estudando, tentando produzir coisas ali e usava esse dinheiro para poder fazer o upload, né? É porque tinha, não sei se ainda tem hoje, mas antigamente tinha muito dessas coisas de camping. E eram várias coisas. Você poderia até ficar sentado em um banquinho, pescando. E fora que tinha Sim. um negócio de caça aos. Eu fiz muito isso, os cristais. Aí você ficava um tempão caçando cristal, caçando cristal, caçando cristal, e depois você ia para um lugar e ficava correndo ao redor dos coisas que ele ia sugando os cristais e ia te pagando lindens de acordo com as cores dos cristais que você pegou.
Esse não é da minha época ainda. Assim, os cristais eles são um pouco mais recentes, né? Na minha época a gente tinha, a gente podia ficar na LAN sentado porque você gerava tráfego, né? Tráfego na LAN. A gente podia dançar porque isso fazia os clubes ficarem cheios de pessoas, né? Então muita gente ia para lá para fazer isso. Tinha um outro também que eu não lembro agora qual que era exatamente a atividade dele, mas era como se fosse uma construção, e aí você ficava com seu avatar lá como se ele fosse um operário daquela obra também. Eu lembro desses três, assim, porque tinha um limite para a gente poder fazer isso, né? Você podia ficar no máximo 30 minutos por dia. Então eu precisava ter, tipo, vários para eu conseguir ficar mais tempo e conseguir mais dinheiro, né? Porque quanto mais dinheiro eu tinha, mais teste para upload eu podia ter, né? Porque a gente não tinha essa visualização, essa pré-visualização que a gente tem hoje, né? Antigamente você tinha que fazer o upload era na raça. E aí você fazia, errou, jogou o dinheiro fora e faz de novo. Cara, eu lembro disso, eu gastei muito dinheiro, assim, quando eu comecei a fazer as tatuas, porque, pô, 10 lindens, e às vezes você tinha que upar 10 vezes, 12 vezes, para encaixar tudo certinho, para ficar tudo bonitinho ali, milimetricamente, né? E era complicado. Não, muito triste, nossa. Era triste demais. Quando você errava, aí eu pensava, ai meu Deus do céu, já vou eu ficar mais aquele tempão todo em cima daquela plataforma para ganhar 10 lindas de novo. Era muito triste. Aí, no caso, você fazia os cursos era por onde? Pelo YouTube? Ou você teve alguma ajuda de alguém para poder começar a desenvolver os seus projetos? Então, não tinha curso. Essa era a maior questão. Assim. A gente tinha o UV do SL e uma meia dúzia de explicações de alguns sites em inglês. Mas a gente não tinha o que tem hoje, por exemplo, as pessoas explicando no YouTube como é que você faz, mesh, por exemplo, né, como é que você cria o mesh, como é que você texturiza. A gente não tinha isso. Nessa época era um negócio meio na raça mesmo, sabe? A gente ia testando para poder conseguir fazer e errando, né? Aí a gente sempre olhava o que as outras pessoas estavam fazendo, né? Na comunidade sempre tiveram pessoas que compartilharam, né, as experiências dela, então eu ia muito nos fóruns do SL para ver o que a comunidade estava fazendo, o que eles fizeram que deu errado, que deu certo, para eu poder tentar aplicar um pouco naquilo que eu estava produzindo também, mas era uma coisa muito na raça mesmo, assim. Aí você começou a desenvolver com o quê? Foi com roupas mesmo? Ou foi com já algum objeto? Como foi o início? Foi com o quê? Então, eu comecei com roupas. Eu comecei fazendo uma camisa para mim. Eu testei essa camisa várias vezes, errei demais ela, até acertar. E aí, depois que eu acertei essa camisa, um amigo meu, que era gringo, inclusive, ele gostou dela e ele falou, olha, você não me vende essa camisa? Aí eu falei assim, vender, assim, na minha cabeça era inconcebível vender uma coisa que eu tinha feito, porque eu não imaginava, né, que seria possível. Eu falei, eu te vendo, mas não sei nem por quanto, não. Aí eu peguei e passei a camisa para ele, aí ele me deu 50 lindens. Eu falei, nossa, ganhei 50 lindens. Aí uns 2 dias depois, vieram os outros amigos dele que gostavam também e começaram a comprar. E aí nisso eu ganhei 500 lindens. Eu falei, nossa, gente, tô rico, 500 lindens. Nunca achei que eu ia ganhar esse dinheiro aqui. E aí eu comecei a vender assim. Eu vendia para as pessoas e fui juntando o dinheiro ali. E esse dinheiro eu fui usando para fazer outras camisas até abrir uma lojinha pequenininha. Aí no caso começou tipo um sacoleiro. Começou sacoleiro, Sacoleiro. vendendo pra galera. E aí ficou quanto tempo assim até você conseguir abrir sua loja? Eu fiquei vendendo assim por mais ou menos um mês. E aí, nesse um mês, eu fui tentando desenvolver outras estampas para a mesma camisa, até que eu consegui juntar 1.000 lindens, aí eu aluguei uma lojinha num terreno que eu não faço ideia mais onde é. Mas era uma lojinha pequenininha que você podia usar 10 prints. E era só um quadradinho mesmo. Aí eu aluguei essa loja, coloquei essas camisas lá para vender e foi assim que eu comecei. Cara, poxa, são várias histórias que assim eu vejo, não só aqui no programa, mas fora do programa também, de pessoas que começam assim e acreditam no trabalho, vão em frente e hoje estão consolidadas, fazem um trabalho muito bacana, né?
e que acreditaram, mesmo quando tiveram pessoas que tentaram colocar para baixo, né? Porque muitas Uhum. vezes a gente se prende em duas, três pessoas que criticam, né? E esquece de 10, 12 que elogiam. A gente se prende naquelas que criticam, né? Muitas vezes acontece isso. E, A gente dá muita ênfase para o que as pessoas falam de ruim, mas esquece, né, que tem pessoas que falam coisas boas também. pois é, e às vezes não é nem assim falsidade, não é nem porque te conhece, é porque estão acreditando que você pode mais. Então elogiam que é para você continuar, que é para você dar mais de si, para você colocar para frente aquele trabalho, né? Sim, Então, sim. pois é, porque tem pessoas que acham, porque tá elogiando porque é seu amigo. Tá comprando porque é seu amigo. Não, muitas vezes não. É um incentivo que é para que você continue, tá acreditando no seu trabalho, né? Eu acho assim que quem no seu início, tipo, você iniciou, aí você disse que um amigo seu, sua primeira camisa, um amigo gostou, comprou, você não sabia nem quanto cobrar. Uhum. Tipo, hoje eu garanto que você é muito grato a ele. Então, muito, muito. Eu nunca esqueci as pessoas que me ajudaram, porque assim, eu acho que é um pouco normal acontecer com todos nós, essas indas e vindas do Second Life. E nessas indas e vindas que aconteceram comigo, sempre que eu retornei, eu sempre tive apoio de muitas pessoas legais, assim, eu nunca esqueci essas pessoas jamais. Assim, quando eu saí do Second Life e voltei a primeira vez, por exemplo, teve um amigo meu, que foi o Nando Ip. O Nando me ajudou demais, ele cedeu um terreno que ele tinha para eu poder construir uma loja pequena e eu comecei a trabalhar ali. Depois ele mesmo me encorajou a comprar um terreno um pouco maior. E aí eu construí uma loja grande. Depois eu saí do SL de novo por questões da vida real, porque não era meu trabalho principal ainda, né? Eu ainda trabalhava na RL. Eu acho que eu tinha o sonho que todo mundo tem de viver do Second Life, mas eu ainda não conseguia fazer isso porque acho que nem eu acreditava que era possível. E foi quando eu retornei a segunda vez, e quando eu voltei a segunda vez, teve um outro amigo meu também, o Milo Copperfield, que me ajudou pra caramba também. O Milo foi, assim, primordial pro meu retorno, sabe? Então, assim, eu nunca esqueci as pessoas que sempre me estenderam a mão, me ajudaram, estiveram ali, né? Às vezes a gente não tem contato diário com todo mundo por causa da correria, né? Mas eu jamais esqueço as pessoas que estiveram aqui, né? É importante a gente não esquecer por onde a gente transitou, né? Para entender quão importante é o caminho que você está trilhando. Pois é. E quando você iniciou, já foi com esse nome ou tiveram outros nomes e você foi fazendo aquela triagem até chegar ao nome que falou, pronto, esse aqui vai emplacar. Essa marca Assim, aqui é a que me representa. quando eu comecei, assim, o meu nome de avatar sempre foi esse, Cherno Destiny mesmo. Só que quando eu comecei, a minha loja chamava AC Store. E aí eu fiquei um tempo com esse nome, assim, eu acredito que uns 3 anos com esse nome. Até que uma pessoa que era meu gerente, o Aristóteles, eu falei com ele, falei, olha, eu sei, às vezes eu acho que esse nome não tem muito sentido, porque ele não é um nome que tem história. Ele não fala nada, né? Você ter duas letras, às vezes, elas não vão definir aquilo que você está trabalhando. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não sei por que você nunca usou o seu nome na marca. Porque assim, a sua loja é tão você, o seu nome é um nome tão único. E na época não tinha outro Sherman no Second Life. Se você procurasse, só tinha eu. Era o único que existia. Eu falei, gente, tá aí, isso é uma boa coisa. E aí foi quando a gente começou a mudar o nome da loja, que chamava AC Store, depois ficou AC Store e Cherno embaixo, e depois virou Cherno. Ela se transformou no meu nome. Aí eu, entre aspas, me transformei na marca. Né? E esse caminho assim desse início até essa marca hoje que você carrega foi de quanto tempo? Então, eu costumo falar que a Cherno tem 18 anos, que é exatamente a idade que o meu avatar tem. Porque antes disso eu tive um outro avatar, que eu fiquei com ele aqui durante um ano,
e depois eu saí, e foi aí que eu retornei. Quando eu retornei, eu já retornei com o propósito de construir uma marca sólida e viver disso. O meu objetivo era esse. Então, assim, no processo todo, foram esses 18 anos, né? Porém, eu vivo já de Second Life há uns 10 anos. Então, durante 5 anos eu fiquei dividido entre a RL e o SL, e depois desse período eu comecei a investir todo o meu tempo e trabalho só no SL. Então, a marca em si, eu vivo dela há 10 anos. Então, fala pra gente aí, fala pra galera que tá acompanhando e que vai acompanhar depois. Galera, vocês sabem que depois eu sempre coloco as entrevistas lá no nosso canal do YouTube e também acontecem os cortes lá no Instagram da gente, tá? Então, eu nem vou pedir aquela coisa de siga a gente, compartilhe, que não sei o que vocês já sabem, né? Tem que fazer, vocês que gostam de dar força pra gente, então passa adiante, que a gente está aqui sempre para dar força à galera que desenvolve um trabalho bacana dentro do Second Life. Então, Sherno, fala para a galera aí o que é a loja e o que ela oferece, o público-alvo, tá? Faz um resumo disso, assim, para a galera ficar conhecendo um pouquinho desse trabalho que você desenvolve na sua loja. A Cherno, ela é uma marca exclusivamente masculina, feita para poder trazer essa diferença dentro da moda no Second Life. O nosso objetivo é trabalhar sempre com qualidade, mas acima de tudo a gente não quer vender produto. A gente quer vender fantasia, a gente quer vender ideia, quer vender nostalgia também. Então, o nosso objetivo é sempre trazer para as pessoas o que a gente consegue de melhor de tecnologia dentro do Second Life, unindo isso com o bom gosto, de forma a adaptar também ao desejo daquilo que o nosso cliente ele espera da própria marca. E os clientes hoje, os clientes que mais estão ali na loja, os mais fiéis, são os brasileiros, são os gringos, e também fala pra gente sobre o feedback do produto. Quem mais dá feedback do produto para você melhorar, os elogios? Assim, eu não conseguiria te dizer se a quantidade exata, assim, se a gente tem mais. Eu acredito que o público gringo deve ser muito maior no sentido de que eles ocupam mais o espaço do Second Life do que os próprios brasileiros, né? Mas nós temos clientes brasileiros incríveis também, e o feedback que todos dois trazem para a gente são muito bons, né? Eu gosto muito de criar essa interação e falar diretamente com o cliente para a gente poder entender o que está acontecendo, qual a expectativa, tanto que assim, em alguns casos, o Discord, por exemplo, né, que é onde a gente responde algumas questões dos clientes, ajuda, eu faço questão de responder pessoalmente, para eu poder saber qual é o ponto desse cliente, o que ele está procurando, qual que foi a questão que aconteceu com ele pontual, para trazer isso para a nossa equipe, para saber como é que a gente vai poder melhorar isso de certa forma e oferecer uma experiência mais imersiva dentro do próprio Second Life mesmo. Mas o nosso cliente é muito diverso, assim, entre brasileiros e os gringos também. Aí você falou aí de nossa equipe, então você não trabalha sozinho. Você tem uma equipe trabalhando com você. Assim, no processo de criação das roupas e dos produtos, eu faço questão de fazer sozinho. Eu não tenho ninguém que me ajude nisso. Mas nas outras questões, por exemplo, atendimento, blog, ajuda, nesses processos marketing, nesses processos todos, tem outras pessoas que fazem isso por trás, que não sou eu. Então, algumas pessoas produzem outras coisas no sentido de atendimento, mas em produtos só eu que faço. Eu não abro mão disso. Para mim é uma marca registrada da própria Cherno, que eu faço tudo no sentido do produto.
É porque você coloca também o seu pensamento, né, no produto, a sua ideia, né, aquela coisa. Isso, é porque eu gosto muito de trabalhar com essas questões de temas e às vezes brincar com algumas coisas, assim. Eu já falei muitas vezes que assim, a minha missão com a Cherno é mostrar que os homens podem ser, com perdão da palavra, mas acho que não vai ter problema falar, mas os homens podem ser sexys também, né? Porque a gente vê que a mulher tem roupas que deixam elas muito bonitas, muito vistosas, e pro homem às vezes é tudo tão igual. E eu fico sempre me desafiando a trazer coisas diferentes, de forma que os caras possam se sentir também bem com isso, se sentir atrativos, né? Eu acho que isso é importante, assim. Lógico, porque assim, está crescendo, lógico, mas o mercado masculino sempre foi muito menor do que o feminino. O mercado feminino tem uma vastidão de coisas para as mulheres sempre estar, né, na moda, sempre estar com uma coisa mais chamativa, ou uma coisa atraente, uma coisa sexy, uma coisa. E para o homem, o SL sempre foi assim um pouco carente, né? Então, quando você vem com uma ideia, como você aí está desenvolvendo uma ideia, e outros também, né, lojistas, outros criadores também vêm com uma ideia, eu acho que é sempre uma coisa que vem para somar, né? Sim, tanto que assim, às vezes tem meninas que procuram a gente e falam, nossa, eu adorei isso que você fez, você não tem pra menina? Eu falo, não faço pra menina, porque eu tenho esse pensamento assim, de que as mulheres elas já têm essa gama de possibilidades, né? E a gente, os homens, por mais que a gente produza, a gente ainda tem uma certa carência de determinadas coisas, né? Então eu prefiro investir o meu tempo nesse público e que assim é um público que, diga-se de passagem, é muito fiel, né? Eu tenho clientes de 15 anos, 16 anos atrás ainda, pessoas que entraram no SL e compraram conosco a sua primeira peça e até hoje continuam conosco. E para mim, assim, é um prazer gigantesco quando as pessoas chegam e falam, nossa, você lembra uma roupa que você fez em 2008? Eu tenho essa roupa, sabe? Eu fico muito feliz, assim, de ver isso. Pois é, cara, eu já fui em lojas que eram exclusivamente masculinas. E aí tinha até uma variedade legal e tal. E aí eu passei o quê? 2, 3 meses sem ir. E aí quando eu cheguei lá já tinha uma parte feminina. E nesse meio tempo, a parte feminina já estava maior do que a masculina. Aí eu falei, poxa, o que foi que aconteceu aqui? Não, massa que ampliou, poxa, que show, pá. Mas por que tá assim? Não, porque eu ganho 300% a mais com roupa feminina, com coisas femininas, do que com a masculina. Mesmo tendo uma variedade, né? Porque, no caso, não é só você oferecer um produto, né? Mas também tem aquela coisa do consumo. Os homens estão consumindo, começando a consumir mais, né? Tem pouco tempo, né? É aquela coisa Uhum. de botar uma skin mais diferente, começar a estar com roupa da moda, procurar ajeitar mais o avatar, porque eu lembro que antigamente não tinha tanto isso. Era mais desleixado, né? Mas o feminino sempre foi o foco vamos dizer assim, do consumo. Eu acho que, assim, lojas, não só a Cherno, né, mas porque eu só posso falar dela porque a minha experiência é com ela, mas assim, lojas como a Sim, Cherno, e claro. nós temos outras também, elas trazem essa percepção de que o homem também pode e precisa fazer determinadas coisas, né? O que acontecia muito no passado é o que eu comentei, né? A gente se sentia muito limitado, né? As roupas eram sempre parecidas, era tudo muito igual, era tudo muito uma cópia da cópia da cópia, né? Não que a gente não tenha as versões hoje, né, das lojas, mas assim era tudo muito parecido. Eu acho que hoje a gente consegue ter uma diversidade maior para o público masculino. E eu assim, eu sou muito relutante de estender para o público feminino exatamente por isso, porque além de ser um público que tem muitas coisas, né, tem uma possibilidade, eu acho que quando a gente divide o nosso tempo eu entendo que talvez eu vou acabar prejudicando A o sua público parte que eu já tenho. criativa também, né? É. Então, assim, você acaba deixando de lado um pouco, sabe?
Tanto que assim, eu tenho outros projetos também, eu não tenho somente a Sherman, né? Eu tenho uma outra loja que chama Nexus. A Nexus a gente faz partes HD de corpo, né? Mamilo, unhas para as mãos, e tem também a Hype. A Hype é o que trabalha com skins. É o único projeto que eu tenho que tem uma parte feminina, mas quem cuida é uma amiga minha, Dernier. Eu só cuido da parte masculina também. Uhum. Eu sempre gosto de focar nesse público, sabe? E hoje, assim, você saberia dizer com exatidão quantos itens hoje você tem disponibilizado para o seu público? Então, o total de itens eu não sei te dizer, porque assim, a gente tem muita coisa nas lojas todas. Mas essa semana alguém me perguntou e por curiosidade eu fui contar, e na Hype, que é onde a gente tem pelo corporal, só pelo corporal na Hype nós temos 135 diferentes. Isso só pelo corporal. Porque lá nós temos ainda as skins de rosto, skins de corpo, hair base, e aí a Cherno nós temos uma imensidão de cuecas diferentes, shorts diferentes, calças, camisas. Na Cherno a gente trabalha muito com o que a gente chama de roleplay, que são essas roupas completas, por exemplo, o uniforme de policial, do capacete até a bota, nós temos tudo. Roupa de marinheiro, construtor, uma série de coisas assim. Então, Voltado ao RPG também, né? Voltado ao RPG também, de certa forma, que as pessoas podem buscar esse tipo de produto ali, né? Que eu acho que também é carente para o público masculino, de certa forma. E assim, você acha que, tipo, uma pessoa que está começando hoje com essa concorrência que a gente tem aqui no Second Life, que é até uma concorrência bacana, que eu acho que a concorrência, de certa forma, é até bom, que é para forçar a pessoa a sempre estar melhorando, né? Vale a pena você fazer um investimento, tipo, você pegar da sua RL e fazer um investimento para ter um retorno, pelo menos dentro do Second Life? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem uma coisa que um amigo meu me falou, o Kindex, ele falou comigo um dia assim, o SL não é para todo mundo. Porque assim, estar aqui não é só também sobre o investimento financeiro. Existe todo o investimento de tempo, dedicação de estudo, busca por melhoria de conhecimento. Então, assim, a gente às vezes, por exemplo, a pessoa vê um produto na Cherno, por exemplo. Você chega na Cherno, você vê uma bota, você pensa assim, nossa, que linda essa bota. Mas a gente não sabe que, às vezes, essa bota custou 15 dias de trabalho, 5 noites de sono, horas e horas e horas de estudo para poder chegar nesse resultado. Então, assim, vai depender muito do que a pessoa quer para ela, do que a pessoa deseja para ela. Se para ela, se ela gosta de criar, se ela precisa do ambiente, se ela tem desejo de crescer aqui dentro do Second Life, eu acho que vale a pena demais, porque o Second Life tem muito espaço para todo mundo. Eu nem gosto muito de pensar quando as pessoas falam, por exemplo, essa questão da concorrência, né? Fala, fulano é concorrente de fulano. Eu nem gosto muito de pensar isso, porque eu acho que nós temos tanto espaço para tanta coisa acontecer, que a gente pode até trabalhar com a mesma coisa e caminhar lado a lado, sabe? Assim, eu acho que uma coisa não influencia na outra. Eu até já vi designers falando isso, que minha loja está quebrando porque a loja de fulano está fazendo o que eu faço. Não sei se é isso, assim, sabe? Não sei se é esse o caminho do pensamento, mas assim, eu acho que vale muito a pena para quem se propõe a estar aqui, né? E entende que não é um caminho fácil, porque minha mãe costumava dizer quando ela estava viva, ela falou assim, com o que o Cherno trabalha? Ele faz umas roupinhas para uns bonequinhos aí e ganha dinheiro. Acho que não é esse o pensamento que tem que ter. Tem que entender assim, é trabalho, dá muito trabalho, é muito esforço, muita frustração, são prazos, né, de eventos e uma série de coisas que a gente precisa lidar, né, administrar uma loja, administrar o atendimento ao cliente, ter um manager para isso, ter os bloggers, ter o pessoal da mídia, né, são muitas coisas para fazer. Pois é, eu até concordo muito com você e também eu acho que, assim, entre aspas, como eu falei, né, a concorrência às vezes é até benéfica, não é maléfica.
Não, Porque, sim. como eu falei, às vezes ela te força a melhorar, né? A você ir Uhum. procurar estudar mais, a você procurar coisas novas, a você tá desenvolvendo mais, a você se dar mais aquele trabalho que você se propõe a fazer, não só aqui dentro, no geral, né? Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é muito importante a gente observar o que as outras pessoas estão criando, estão trazendo, as ideias, para a gente poder conseguir aprimorar a nossa, porque nós somos seres humanos limitados, a gente não vai dar conta de criar do zero tudo. Às vezes você vê uma boa ideia, você pensa assim, poxa, essa ideia é boa, mas e se colocasse isso aqui? E aí você desenvolve a sua versão daquilo, sabe? Eu acho que nesse sentido é importante a gente ter essa concorrência, né? Porque realmente impulsiona a gente, né? Às vezes você faz alguma coisa e fica um pouco acomodado num produto que você fez, aí o seu concorrente vem e faz um produto similar, e você pensa, opa, deixa eu melhorar o meu aqui, porque ele já tá surgindo um outro ali, sabe? Eu também concordo com você nesse sentido que isso ajuda a gente a caminhar bastante. Pois eu não sei se eu já falei isso aqui no programa, se eu já falei, vou falar novamente, que eu achei muito interessante que eu estava assistindo um documentário do Arnold Schwarzenegger, e ele fala que no documentário que ele é muito grato ao Sylvester Stallone, que na época eram os Uhum, dois grandes atores de ação, né? Então, uhum, aí saía um filme com Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, um tanto depois lançava um tão bom quanto ou melhor. E aí forçava a Schwarzenegger a estar em um melhor ainda. E aí um ia, né, tentando superar o outro, só que era uma coisa assim positiva, que era para um influenciar o outro a se superar, né? Então era uma coisa assim, vamos dizer assim, uma concorrência que ajudou tanto um contra o outro. E os dois hoje são gratos um ao outro uhum. por causa disso. E hoje são duas lendas, né? Dos Sim, filmes de sim, ação. sim. É importantíssimo a gente ter esse paralelo, né, e se inspirar sempre nos outros, né? Assim, quando eu vim para cá, não existe mais muito do que eu vi, né, quando eu cheguei aqui, que muitas das lojas já fecharam, mas assim, muitas coisas que eu vi por aqui me inspiraram muito também, muitas pessoas. Acho que uma loja que ainda está por aí até hoje, que é uma loja que eu gostava muito de visitar, inclusive, é a Ituí. Eu não sei se a Ituí está aí ainda, mas assim, quando eu cheguei foi das primeiras lojas que eu vi aqui no SL, eles estão aqui há bem mais tempo que eu, se eles estiverem por aí ainda, né? E foi uma loja que me inspirou muito, assim, a criar coisas diferentes, porque eles sempre trouxeram essa coisa um pouco controversa, né, de não ser aquilo que todo mundo estava fazendo. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar mesmo. Com certeza. E em relação a eventos, quais são os eventos que hoje a equipe participa? Esse negócio de, acho que é 60 Lindas também, vocês participam também. E os grandes eventos que vocês participam, ou já participaram? Se tem algum que você gostou mais e talvez nem exista mais hoje e tal. Fala um pouco em relação dessa parte de eventos pra gente. Assim, a gente já participou de diversos aqui, né? Os eventos unissex, né? Vários, mas assim, hoje eu dou preferência para a gente poder participar de eventos focados no masculino. Então, assim, os eventos principais que a gente tem hoje são o Menwood, que é do mesmo dono da Duck, né? Do Duck. O Man Cave, né? Que a gente participa também há muitos anos. O Man Cave, na verdade, a Cher não participa desde da primeira edição do Man Cave, nós sempre estivemos lá. Um outro unissex que a gente participa também é o Famous e o Famex, que são as duas versões dele, o Save e o adulto, que a gente sempre está lá também. Eu fiz alguns rounds do Leld agora, que é do pessoal do Ecopen. Já fiz Aces, da Silvia. O Alpha, da Silvia também, é um evento que a gente participa às vezes com a Hype. E de sales, no momento, a gente está fazendo o Happy Weekend, né, que a Silvia gentilmente abriu as portas para a gente lá no começo, né, fiquei muito feliz, é um evento que eu gosto muito de participar. O Menwood Weekly também, que abriu as portas para a gente também aqui, ajudou a gente pra caramba também.
nesse sentido. O Saturday Sales também, a gente está nele. Tem, qual mais? O 99 Sale, a gente também está nesse evento. Eu acho quase todos que existem hoje no SL, que são de sales, acho que quase todos nós estamos. É mais os eventos mensais é que a gente procura focar mais no masculino, sabe? Mas assim, já teve algum que você gostou mais de ter participado, não só em termos assim financeiros, mas também de estrutura, de você ter acesso à organização e você falar, poxa, que bacana isso aqui, eu estou muito à vontade nesse evento. Assim, no geral, os eventos do Duck, que é do MEUD, né, o Duck Onyx, são eventos muito organizados, ele é muito acessível, muito claro com a gente, eu gosto muito de participar dos eventos dele, não tem um assim que eu gostei mais, mas tem alguns que eu gosto muito, por exemplo, o MEUD do Duck, eu gosto muito de participar, o Man Cave, eu gosto muito de participar, o pessoal é muito gentil, todo muito receptivo, eles explicam bem pra gente se tiver alguma questão, é um pessoal muito comunicativo. A Silvia também, os eventos da Silvia, todos são muito bons de participar. O Access muito organizado, o Alpha extremamente organizado. Ela faz junto com o Boris, né? O Boris também ajuda bastante ali. Os eventos da Elve também, o Famix, né? Que é a Elve que organiza. A Elve é fabulosa também para poder organizar. Esses são eventos que, assim, eu tenho mais experiência com eles porque a gente está muito mais tempo junto. Mas, claro que não dá para deixar de fora. Por exemplo, a Mia, né, com o Leld, né, e o pessoal do ICO, eles são muito organizados, extremamente gentis, muito educados com a gente, sabe? Um pessoal joia demais, assim, que sempre acolheu e abraçou a gente com muito carinho, assim. Não precisa dizer qual foi, nem entrar muito em detalhes, porque como eu falei a você aqui, a gente não, né, não fala muito sobre assuntos polêmicos assim, né? E nem para poder ter algum tipo de confusão. Mas só para a gente saber, já teve algum tipo de constrangimento nesses eventos ou alguma coisa que você falou, poxa, isso aqui não foi legal, tal. Mas se teve, não precisa entrar em detalhes de onde foi, nada. Só fala assim um pouquinho por cima, né? Porque nem tudo são flores, né? Lógico. Não, não. Eu vou contar por cima a história só para você poder compreender. Tem um evento no SL que ele existe até hoje, e esse evento ele começou bem pequenininho. No início dele, a Cherno já era grande e ninguém queria participar desse evento, e aí a gente abraçou esse evento, né, e tornou esse evento o nosso primeiro evento mensal oficial. Ele é bem antigo, esse evento. E eu fiquei nesse evento por todos esses anos que ele esteve aí. E aí eu tive realmente uma situação extremamente constrangedora e eu parei de fazer. Esse foi o único evento que eu tive problema de eu falar, esse eu não faço nunca mais, esse eu não faço nunca mais. Esse eu realmente não faço mais. Porque assim, porque as pessoas acham que, como eu falei aqui, né? Que muitas vezes tudo são flores em relação assim. Eu vou lutar, a minha luta é só com a minha criação e tentar colocar para frente. Mas não, muitas vezes você bate de frente com o dono de espaço, com quem você está alugando, aí tem problema com o evento que você foi lá, que você investiu dinheiro, né? Por isso que eu entrei nessa seara desse assunto, e como você falou assim, não precisa também entrar muito, né, a fundo, que é só para a galera saber que às vezes sempre tem, olha que contradição, às vezes sempre tem, Às vezes, quase sempre. às vezes quase sempre, né, tem uns percalços no caminho em relação a isso, né? Não, tem, não só com eventos, né, mas com pessoas também, com clientes, às vezes com designers. Eu sei que você não gosta de polêmica, nem é o objetivo polemizar, mas assim, essa coisa exatamente das conversas, das fofocas, né, assim, gente que às vezes fala coisas de você, mas a gente nem sabe quem é a pessoa. Isso acontece muito comigo, assim, às vezes de pessoas que têm uma impressão ruim de mim porque ouviram falar alguma coisa de mim, mas a pessoa nem me conhece. Então, assim,
é uma série de coisas que acontece que a gente precisa filtrar e entender, né? Eu vou sofrer por isso aqui ou eu vou deixar para lá? Porque tem coisas que não tem como a gente resolver, né? A partir do momento que algumas pessoas decidem que, por exemplo, né, se uma pessoa que é dona de evento, se ela decide que ela não vai te aceitar, por mais que você esteja querendo estar ali, se ela não abre a porta, como é que você vai fazer? Você vai ficar sofrendo por isso, né? Você tem que se abrir por isso de alguma maneira. Então a gente é seguir, mas assim, os desafios existem, não é fácil não. E essa coisa de eventos, aí vamos para a parte financeira. Vale a pena o investimento, porque às vezes assim, é, você participar de um evento, aí você investe 2K, 3K para ficar um final de semana. Vale a pena? Olha, pra gente vale muito a pena. Eu nunca tive problema com rendimento e com investimento versus rendimento nos eventos, não. Nem os mensais, nem os de final de semana. Pra gente vale muito a pena. Mas assim, eu acho que isso depende muito do, da história da sua marca dentro do Second Life e de como as pessoas capturam os clientes. Porque tem pessoas que às vezes, por exemplo, acham que é só fazer o item e deixar o item lá que todo mundo vai comprar. E não é assim, né? Você precisa mostrar para as pessoas que você tem algo para vender, que você está oferecendo alguma coisa para elas. Eu falo muito que assim, eu tento sempre preencher lacunas. Onde eu acho que está faltando alguma coisa, aí eu vou ali e crio uma coisa para aquele espaço que está faltando, sabe? Então, é muito importante você ter esse pensamento, porque é isso que vai fazer você ter o rendimento no evento. Só que assim, é constância. Para quem está começando agora, né, as pessoas que estão mais recentes, eu entendo que pode ser um pouco mais complicado mesmo, sabe? Você começar e aí, mas eu vou falar com vocês com seriedade. Eu vi marcas crescerem diante de mim, marcas que não vendiam bem no final de semana e que hoje são marcas que, assim, extremamente conceituadas, sendo usadas por diversas pessoas, mas porque tiveram o embasamento do trabalho e dedicação, né, que é aquilo que a gente falou um pouco antes, né? Que é aquele tipo de coisa, né? Não é só, tipo, eu estou participando de um evento grande, vou botar o meu item lá e foda-se. Tchau. Não. Definitivamente não é assim que funciona. Até com a gente que é um pouco maior, que já tem um pouco de nome, um público maior, até com a gente, se a gente fizer isso, a gente não vende. Sabe? Você precisa realmente ter uma estratégia por trás disso tudo. Tem que ter uma maneira de mostrar para as pessoas que você está ali para você poder conseguir vender. Né? É aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Se a gente ficar só no nosso cantinho ali, né, fazendo as coisas sem mostrar para as pessoas, ninguém vai adivinhar que você está fazendo alguma coisa legal, né? Com certeza. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje, em plena sexta-feira, em um horário desse, né? 19 horas que você poderia estar curtindo tanto o RL quanto o SL, mas você, poxa, quando eu falei, não vou poder no sábado, e aí na sexta você, não, tranquilo, tal. E assim, eu agradeço muito mesmo, tá? E se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, se você quiser falar dos seus produtos, tá? Você só não pode xingar alguém ou falar mal de alguém. O resto, fique à vontade, cara. O momento é seu. Stalin, muito obrigado. Eu que agradeço demais você ter me convidado. Agradeço também o Bono, né, por ter agilizado aí o nosso encontro. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de a gente estar conversando. E quero dizer para as pessoas que nós estamos aí. A Sherman está aí. Se você quiser conhecer coisas diferentes, algumas roupas para roleplay. Nós temos também a Hype, né, que tem pelos corporais que os garotos gostam muito aí, né? Tem muitos pelos corporais e outros acessórios lá também. Fiquem à vontade para poder conhecer. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente por todos os nossos canais de ajuda. Nós temos um avatar 24 horas por dia respondendo perguntas. Temos o Discord também, onde eu respondo pessoalmente. Se você quiser conversar comigo, você pode me chamar pelo Discord que eu respondo pessoalmente. Nós temos também o Facebook, o Flickr.
o Instagram, todos são canais que você pode entrar em contato com a gente e também conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Pronto, valeu mesmo. E bem lembrado, mandar um abraço, né, pro Bono, que foi quem fez essa ponte pra gente, pra você estar aqui hoje, né, velho? Um abração, muito obrigado, Bono. E a Loise tá ali, tá fazendo declaração de amor ali no chat pra você. Denê é grande amiga, fabulosa também. A design é incrível. Nós somos amigos na RL, inclusive. E ela e o esposo dela, nossa, são pessoas maravilhosas. Caralho, um abraço também, um abraço pra todo mundo. Galera, muito obrigado por vocês que acompanharam, tá? Teve muita gente que acompanhou a live, mas eu acho que a galera tava tão compenetrada no que o Cherno tava falando que não participaram muito do chat, né? Mas eu vi que a live tava bem movimentada, que eu fico aqui de olho, né? Então, uma galera boa participou. Obrigado por vocês sempre estarem participando, que se não fossem vocês, né? A gente nem tava há mais de 2 anos aqui. Obrigado mais uma vez, Cherno, por você ter aceitado o convite. Valeu, galera. Uma boa sexta para todo mundo. Um ótimo final de semana, tá? Se for dirigir, não bebam. Mas se for beber, me chamem. E solta a vinheta aí. E até a semana que vem. Bem-vindo ao show, é hora de brilhar. Esclarecer que a conversa inspira. Trazendo insights, um toque de emoção. A cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar. O mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast da Style vamos juntos mergulhar no ritmo.